Olha, lá no sertão do Nordeste, a poesia de improviso é coisa séria, sabe? Tem regra, tem tradição. Mas e se aparecesse alguém que simplesmente chutasse o balde? Que não só quebrasse as regras, mas fizesse elas em pedacinhos? É sobre essa lenda que a gente vai conversar hoje. Prepare-se para conhecer Zé Limeira, o poeta do absurdo. Então vamos lá, vamos entrar de cabeça nesse universo. E não tem jeito melhor de entender a mente de Zé Limeira do que com o verso dele mesmo. Mas ó, um aviso, esquece a lógica. A gente está entrando num lugar onde a poesia não está nem aí para o sentido. Pelo contrário, ela desafia o sentido a cada palavra. E aí fica aquela pergunta, né? Quem era esse cara, afinal? Seria ele um gênio, um surrealista, antes mesmo do surrealismo existir? Ou quem sabe um comediante muito à frente do seu tempo? Ou era simplesmente alguém que via o mundo de um jeito tão, mas tão único que pra gente soa incompreensível? Essa imagem, ela captura perfeitamente a confusão daquele verso. É como se a gente visse a batalha acontecendo, uma batalha onde a lógica simplesmente se dissolve, né? O eu e o outro viram uma coisa só. É a cara do estilo antilógico dele. E quem conheceu o Zé Limeira pessoalmente, nossa, desenha um retrato incrível dele. Porque ele não era só um poeta diferente, a figura dele já era uma performance. Imagina só, um cara alto, forte, sempre sorrindo, e com um lenço vermelho no pescoço que era a marca registrada dele. Os dedos grossos, cheios de anéis, e sempre com os óculos escuros bem grandes. Ele chegava e todo mundo notava. Não tinha como não notar. E olha, não vai pensando que ele não sabia que era único não, viu? Ele mesmo dizia. Nesses versos aí, ele se chama de cantor da sabedoria e manda o recado, bem direto, não tem homem como eu. É uma autoconfiança que hoje a gente vê que era quase uma profecia, né? Ok, agora pra gente entender o tamanho do estrago, no bom sentido, claro, que o Zé Limeira fez, a gente precisa primeiro entender o jogo que eles se recusam a jogar. Vamos dar uma olhada no mundo da cantoria nordestina. Pensa na cantoria como um ringue. É ali que os grandes mestres se enfrentam. Mas não é um vale-tudo, não. É uma tradição cheia de regras, métrica, rima, coerência. Tudo tem que estar no lugar. É uma espécie de esgrima de palavras, sabe? Onde a arma é a inteligência e a agilidade do pensamento. E o repentista, ele é muito mais que um poeta. Ele é uma figura central no Nordeste. É como se fosse o jornal, o historiador e o artista do sertão, tudo numa pessoa só. Muitas vezes, eram pessoas sem estudo formal, mas com uma genialidade, que dominavam estruturas poéticas super complexas, só com talento e a viola na mão. Olha só que coisa bonita, que verso tradicional e solene. É uma declaração de amor à viola, a parceira do poeta. Tem ordem, tem sentimento, tem uma lógica poética que a gente entende. Guardem bem essa sensação, esse som, porque agora a gente vai mergulhar no caos. Pronto. Chegamos no olho do furacão, no coração da obra do Zé Limeira. E é aqui que a coisa fica esquisita. Se preparem, porque a gente está entrando num universo onde a história vira do avesso, o sagrado vira coisa do dia a dia e a lógica, bom, a lógica simplesmente tira umas férias prolongadas. A grande jogada dele era a distorção. Ele pegava figuras históricas, eventos importantes, santos, coisas que todo mundo conhecia de cor e salteado, e virava tudo de ponta cabeça. Ele criava um mundo paralelo onde absolutamente tudo podia acontecer, e quase nada fazia o menor sentido. Pega o Napoleão Bonaparte, por exemplo, um ícone, um baita general. Como ele morre na poesia do Zé Limeira? Numa batalha gloriosa? Que nada. O fim dele é totalmente banal e absurdo. Ele morre tremendo de frio, do lado de uma fogueira. É genial, né? E essa bagunça na história não para por aí, não. E a princesa Isabel, a redentora que assinou a Lei Áurea, em vez de um final heróico, o que acontece com ela na versão dele? O destino dela é mudado por um evento completamente aleatório e surreal. Ela é picada por uma cascavel. E ninguém escapava, nem as figuras mais sagradas. Olha o que ele faz com o nascimento de Jesus. A história é transportada lá para o sertão. Jesus nasce no meio de uma viagem de trem, e o que ele come? Cuscuz com quiabo. É o sagrado sendo tratado como algo do dia a dia, da forma mais inesperada que existe. É a quebra do sagrado pelo absurdo. E aí, quando o português que a gente conhece não dava conta do caos que ele queria criar, o que ele fazia? Simples, ele inventava palavras. Filosomia, filanúmia, pilogamia, palavras que são importantes, né? Mas que ninguém, além dele mesmo, fazia ideia do que significavam.
É claro que, com o tempo, o pessoal começou a tentar decifrar esse código. E as teorias mais fortes dizem que filosomia tinha a ver com história sagrada, filanlúmia com liberdade, paz e pilogamia com a imensidão, o universo. Parece que para expressar as ideias gigantescas que ele tinha na cabeça, as palavras normais simplesmente não serviam. Ok, depois de passear por todo esse caos criativo, a gente fica pensando, como é que a gente entende o legado desse homem? O que, afinal, Zé Limeira representa? Então, a grande discussão sobre a obra dele é basicamente essa. A poesia dele era hermética, ou seja, tinha um sentido super profundo, escondido, que a gente precisa quebrar a cabeça para encontrar? Ou era só desconexa, um jogo com as palavras, pura e simplesmente sem a menor intenção de fazer sentido? E são essas perguntas que ficam no ar até hoje. Era um caso psiquiátrico? Uma intuição genial do surrealismo antes de todo mundo? Ou era só um humorista genial, levando a piada até as últimas consequências? Teorias existem muitas, mas a verdade é que nenhuma parece ser grande o suficiente para explicar o fenômeno que foi Zé Limeira. E quer saber? Talvez o nosso erro seja justamente esse: tentar colocar ele numa caixinha. Zé Limeira não cabe em categoria nenhuma. Ele foi um evento único, um cometa que passou pela cultura brasileira e deixou um rastro de espanto, de risada e de uma genialidade completamente absurda. No fim das contas, ele nos deixa com essa pulga atrás da orelha. A obra do Zé Limeira nos obriga a perguntar onde é que termina o absurdo e onde começa a arte. E a resposta, talvez, é que nas mãos de um gênio como ele, essa linha simplesmente não existe.